Bem-vindo ao primeiro episódio sobre psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais, baseado no livro de Paulo Dalgalarrondo, Um recurso para aprender, refletir e colocar a mente para funcionar quando o assunto é psicologia. Hoje, a gente vai mergulhar num tema fundamental, né? A base para entender os transtornos mentais, a semiologia. Como é que a gente identifica, como interpreta os sinais que a mente nos envia? Tem até uma citação do Saramago que inspira, né? Vivendo rodeado de sinais, nós próprios somos um sistema de sinais. Mas assim, decifrar isso na saúde mental parece bem complicado. É um desafio e tanto. Mas é fascinante. A semiologia, olha, de forma bem ampla, é a ciência dos signos, né? Certo. Da comunicação, tá na linguística, na música, em tudo. Só que na medicina, ela foca nos sintomas e sinais das doenças para ajudar no diagnóstico e no tratamento. E a semiologia psicopatológica, que é o nosso foco aqui, ela se dedica a esses sinais e sintomas específicos dos transtornos mentais. É a nossa bússola, digamos assim. Entendi. É a ferramenta para tentar ler a mente, né? Ou pelo menos o que ela expressa. Então, como a gente começa essa leitura? O material fala em sinais e signos. Tem uma diferença importante aí? Tem sim. Pensa assim, ó. Um sinal bom, qualquer estímulo que a gente percebe no mundo. Fumaça é um sinal de que tem fogo, certo? Certo. Mas o signo, para nós aqui, é um sinal que já vem carregado de um significado específico sobre o estado da pessoa. Tipo, a febre pode ser um signo de infecção. E na psicopatologia, a gente olha para dois tipos principais, basicamente. Os sinais comportamentais objetivos, aquilo que a gente vê, que a gente observa direto na pessoa. Agitação, jeito de falar, choro. Coisas externas, visíveis. Isso. E tem os sintomas, que são as vivências internas, aquilo que a pessoa sente e conta pra gente. Tristeza, angústia, ouvir vozes, é o relato dela. É a combinação dessas duas coisas, da observação e do relato, que começa a dar uma ideia do quadro. Entendi. Observação e o relato pessoal, né? Mas esses signos, tanto os sinais quanto os sintomas, eles funcionam todos do mesmo jeito? Quer dizer, eles apontam para um problema da mesma forma? Ótima pergunta. Não funcionam do mesmo jeito. E para entender essas diferenças, as ideias do Charles Peirce sobre os tipos de signos ajudam bastante. Ele descreve três tipos básicos, né? Tem o ícone, que é aquele signo que se parece com o que ele representa. Um desenho de uma casa lembra uma casa. Tem semelhança. Visual, né? Exato. Depois tem o indicador ou índice. Esse tem uma conexão mais direta, de contiguidade, aponta para algo. Nuvens escuras indicam chuva, pegadas indicam que alguém passou ali. Faz sentido. Causa e efeito, ou proximidade. Isso. E por último tem o símbolo. Aqui a relação é totalmente combinada, é arbitrária, uma convenção social mesmo. A palavra casa, as letras não têm nada a ver com o objeto casa, né? É um acordo nosso. Um acordo. Entendi. E como isso tudo se encaixa na psicopatologia? Onde que fica interessante pra gente? Então, aqui está o pulo do gato, digamos assim. O sintoma psicopatológico, muitas vezes ele funciona como indicador e como símbolo, ao mesmo tempo. Os dois, como assim? É, como indicador, ele pode apontar para alguma disfunção, talvez biológica, psicológica. Mãos frias e trêmulas podem indicar uma alteração no sistema nervoso autônomo, por exemplo. Existe uma ligação ali de contiguidade. Ok, uma base mais física, talvez. Pode ser, mas e aqui que é crucial. No momento em que essa sensação ou esse comportamento recebe um nome, seja pela própria pessoa, pela cultura dela ou pelo profissional, tipo ansiedade, nervosismo, depressão, Ah, ele vira também um símbolo linguístico. O significado dele passa a depender totalmente dessa convenção, desse rótulo que a sociedade e a cultura dá. caramba. A palavra ansiedade, por exemplo, ela carrega um monte de significados culturais, expectativas, medos, que vão muito além daquela sensação inicial de mão fria ou coração acelerado. E aí volta naquela citação do Saramago, né? Nós mesmos somos esses sistemas de sinais, interpretados dentro de um contexto. Nossa, essa dupla face do sintoma, ser indicador e símbolo ao mesmo tempo, isso é muito interessante. Mas deve complicar bastante a interpretação, imagino. Como é que os profissionais lidam com isso? Como se estuda essa complexidade toda? Exatamente. Complica e enriquece ao mesmo tempo.
Para dar conta disso, a semiologia meio que se divide em duas áreas principais. Tem a semiotécnica, que são assim as ferramentas da coleta. Como fazer a entrevista, como observar o comportamento não verbal, a postura, a mímica facial. A parte prática, o como fazer. Isso, o como e o quando perguntar, observar. É a habilidade de coletar os dados brutos, digamos. E tem a semiogênese, que é a parte que investiga mais a fundo. Qual a origem desses sinais e sintomas, quais os mecanismos por trás, qual o significado mais profundo e o valor que eles têm para o diagnóstico. Entendi. Coletar e depois investigar o porquê. Exato. Algumas pessoas usam o termo propedêutica também, que significa ensino preliminar. E, de fato, a semiologia é esse conhecimento básico, fundamental, antes de você poder mergulhar na psicopatologia mais a fundo ou ir para a clínica. Faz todo sentido. Primeiro aprender a ler os sinais, depois entender o que eles querem dizer. E na prática clínica, esses sinais e sintomas, eles não aparecem sozinhos, né? Geralmente vêm juntos. Isso mesmo. É muito raro a gente ver um sintoma isolado. Eles costumam se agrupar de formas que se repetem. Esses agrupamentos que a gente vê com frequência são o que chamamos de síndromes. Ah, as síndromes. Tipo síndrome depressiva, síndrome ansiosa. Exatamente. Síndrome depressiva com tristeza, falta de energia, desinteresse, ou a síndrome paranoide com ideias de perseguição, desconfiança. A síndrome é uma descrição do quadro atual, do conjunto de sintomas que estão ali, naquele momento. Certo. E qual a diferença disso porque a gente chama de doença ou transtorno específico? Tipo, esquizofrenia. Boa pergunta. As entidades nosológicas, que são os transtornos específicos, como doença de Alzheimer, esquizofrenia, transtorno bipolar, elas tentam ir um passo além da síndrome. A ideia é não só descrever o conjunto de sintomas, mas também tentar identificar causas mais prováveis, entender um curso mais ou menos previsível da condição, mecanismos biológicos ou psicológicos específicos e até como a pessoa tende a responder a certos tratamentos. Ah, então a entidade nosológica é mais profunda, busca a causa, o curso. Isso. Nem sempre a gente consegue definir claramente uma entidade nosológica, sabe? Muitas vezes, na prática, a gente trabalha no nível da síndrome mesmo. Mas quando é possível identificar a entidade, isso tem um valor prático muito grande, ajuda a direcionar o tratamento de forma mais eficaz. Entendi a diferença. Síndrome descreve, entidade nosológica tenta explicar mais a fundo. Perfeito. E isso tudo nos leva a uma reflexão importante, né? Se os sintomas são também símbolos culturais, como você mesma colocou, como será que diferentes culturas ao redor do mundo nomeiam, entendem e lidam com o sofrimento psíquico? Que nomes eles dão para o que a gente chama de depressão ou ansiedade? E qual o impacto disso tudo no diagnóstico e na forma como a gente pode ajudar quem está sofrendo? Fica aí uma questão para a gente pensar, né? Se essa conversa fez sentido, não esquece de curtir o canal, ativar o sininho para receber atualizações e, quem sabe, considerar encaminhar para alguém. Lembrando, este é um conteúdo com curadoria de Ângelo Barbosa e faz parte da série Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!